Pessoal, a minha tela está aparecendo para vocês? Sim, Perfeito. Então, esse primeiro material é, primeiramente, muito bem-vindo, você que está vendo pelo YouTube. É um prazer ter você aqui nessa aula. E para o pessoal que está aqui ao vivo, no final dessa live também vai ter algumas dúvidas que eu vou conversar com o pessoal. Você também pode ficar à vontade de me mandar no grupo de WhatsApp as suas dúvidas e pode me chamar no privado para a gente conversar um pouco mais, porque eu sei que gerenciamento de marca é algo extremamente complicado. Então, fiquem à vontade para me chamar e conversar um pouco mais sobre esse assunto. Lembrando que essa é a primeira aula de uma série de várias outras que nós vamos estar desenvolvendo aqui no perfil e aqui no canal do YouTube. Então, fique de olho para as próximas datas. E a gente vai começar falando sobre gerenciamento de marca. O que que é gerenciamento de marca? E primeiro, por que que eu vou falar sobre isso agora? A gente está vendo no Brasil uma série de situações em que marcas estão se colocando em situações que estão causando a quebra de grandes marcas. A gente está acompanhando o final, a morte de muitas marcas, e muitas vezes você que está iniciando agora, está abrindo a sua empresa, está com medo de que isso possa acontecer com a sua marca, ou até mesmo você está produzindo conteúdo de uma forma que não vai ser bom a médio e longo prazo. Então, estou trazendo isso também com base muito no que a gente está conversando nos últimos dias no grupo de WhatsApp, no nosso Instagram. Porque o Instagram é nosso, eu produzo conteúdo pra gente. Então, eu trouxe esse primeiro tema para a gente começar falando sobre o que que é uma marca, como ela funciona, como tudo é construído, e sobre a construção de uma marca, o que que é uma marca, e primeiro, como ela vai se trabalhar. Deixa eu passar aqui para o próximo slide, se o Zoom me ajudar a chegar no próximo slide. Isso, vamos lá. Uma marca, ela é uma forma de você garantir espaço mental. Espaço mental é um termo que é muito pouco utilizado no Brasil, e ele é pouco utilizado no Brasil porque ele não foi instituído dentro das matérias teóricas do marketing, infelizmente. O espaço mental é a forma com que você, como marca, ocupa o espaço na mente de quem não é seu cliente, de quem não é seu seguidor. É o primeiro passo da construção. Vamos lá, como é que isso funciona? Você tem dentro da sua mente vários espaços, vários slots, aonde você tem nichos diferentes e dentro de cada slot desse existe uma marca. Se eu falar agora refrigerante, você vai pensar provavelmente na Coca-Cola. Se eu falar celular, smartphone, você vai pensar ou Samsung ou iPhone. Esse espaço que você tem na sua mente, ele é ocupado por inúmeras marcas. E por que que as marcas querem ocupar esse espaço? Porque quando você chega numa prateleira de supermercado e você tem lá aquela prateleira enorme, cheia de marcas diferentes, você vai comprar primeiro, ou você vai olhar primeiro, aquela que já ocupa o seu espaço mental. Às vezes você pode não levá-la por causa do preço, você pode não levá-la por alguma outra questão técnica, mas você vai olhar para ela. E o fato de você estar numa prateleira repleto de produtos e você olhar primeiro para um, já é o sinal que aquela marca está sendo bem gerenciada. E vamos para alguns exemplos práticos de marcas que conseguiram alcançar o topo do espaço mental, que é a Gillette, a Maisena, Bombril. Por que eles alcançaram o topo do espaço mental? Porque eles conseguiram chegar a um ponto onde o nome dessa marca é sinônimo do que elas fazem. Gillette não é um produto, não é um item. Gillette é uma marca de lâminas de barbear. Mas mesmo assim, quando eu falo Gillette, você sabe exatamente do que eu estou falando pelo nome da marca. O mesmo pode ser como chiclete, que é goma de mascar, mas quando você fala chiclete já está associado. É porque essa marca, ela conquistou o topo do espaço mental do mundo. Ela é uma marca que está globalizada e ela conquistou tanto espaço mental que o produto já é dela. O nicho de mercado já é dela. Então a gente trabalha a marca, a gente trabalha uma marca para alcançar o espaço mental de quem a gente quer que compre da gente. E a sua marca, ela precisa viver na cabeça de quem vai comprar de você. Se a sua marca ela não está viva na cabeça de quem pode ser o seu cliente, você vai ter que brigar por preço, você vai ter que brigar por oferta, você vai ter que brigar por demanda, a sua luta com o concorrente vai ser muito pior. Então, trabalhar bem uma marca significa que você vai poder colocar o seu preço, você vai brigar com vantagem com os concorrentes e, além de tudo, você gera um posicionamento e uma noção melhor de quem você é e quem a sua marca é para o mercado.
como é que isso vai funcionar? O espaço mental é como um campo de batalha. Por quê? Hoje a gente tem contato com marcas o tempo todo. Isso significa que você já tem uma marca preferida na maior parte das coisas. E quando você não tem uma marca preferida, é porque você acabou de descobrir uma dor. E na hora que você descobre uma dor e joga no Google e joga numa rede social, você vai ser bombardeado por muito conteúdo de outras marcas. E é aí que a briga começa. Então, o espaço mental é igual um campo de batalha. São dezenas, se não centenas de marcas brigando por um espaço no seu cérebro. E esse espaço no seu cérebro está ficando cada vez mais caro para as marcas. Então, elas querem acessar a sua mente de várias formas. Porque se você quiser ganhar um cliente, você vai ter que tirar um cliente de alguém. É assim que está funcionando atualmente. É por isso que as marcas estão investindo cada vez mais em branding, cada vez mais em conquista de espaço mental, porque todo mundo já está com o espaço mental ocupado. Então, se você quer ganhar um cliente, você tem que tirar esse cliente de alguém. E é assim que tudo funciona. É uma briga de trincheira. Você está ganhando cliente a cliente, e toda vez que você ganha, um concorrente perde. E toda vez que você perde um cliente, toda vez que outra marca ocupa o espaço mental do seu cliente, tem algum concorrente seu vibrando porque conseguiu roubar alguém de você. Aí você pode falar que eu tô sendo exagerado, que não é assim, que o marketing pode ser mais simples, mas quando a gente para ver a vida real, é assim que as coisas estão funcionando atualmente. Então, por que que essa briga ficou tão valiosa ultimamente? Hoje, quando a gente está falando sobre rede social e o marketing digital da forma como ele se tornou, a sua opinião não é mais sua. Quando você tem uma opinião, você tende a falar sobre ela para as pessoas. E cada vez mais as pessoas têm uma rede de contatos maior. Então, a gente vai ir para um ponto muito interessante, que também é uma chave de por que que você deve fazer o gerenciamento de marca, que é a forma com que você constrói a, o nível de consciência do seu cliente. Eu puxei aqui a pirâmide do nível de consciência, não sei se vocês já ouviram sobre isso, porém ela é o que faz tudo isso estar valendo a pena hoje em dia. O nível de consciência, ele é o quanto você tem contato com um produto ou um serviço. Por exemplo, quando você está ali na base dessa pirâmide, você está inconsciente do problema. Ainda nem sabe que tem um problema, aqui a marca educa e provoca reflexão. Porque como é que isso funciona? Digamos que você vende apartamentos. Você é um corretor imobiliário e você está querendo vender apartamento para alguém que tem uma casa. O que que você vai fazer com essa pessoa? Que tipo de conteúdo a sua marca vai criar? A sua marca ela vai explicar que ter um quintal é complicado, porque ele vai dar trabalho, você vai estar correndo risco. Você vai falar que uma casa não é tão segura. O que que isso significa? Que a sua marca vai estar explicando para o cliente que ele tem um problema que ele ainda não sabe, que é a falta de segurança da casa. Quando a pessoa começa a ver a sua marca e você demonstrando esse problema, aí ele vai subir uma camada na pirâmide e ele vai ter consciência do problema, ele vai sentir o incômodo. E a sua marca, ela representa o caminho que ele vai estar seguindo. Então, a sua marca está comunicando sobre a falta de segurança de uma casa, por exemplo, e ele pensa: nossa, eu viajo muito, talvez fosse melhor eu ter um apartamento. Então, ele já está consciente e ele passa para o terceiro, que é procurando a solução. Ele já entendeu, minha casa não tá tão segura. Eu tô vendo um pessoal estranho andando na frente da minha casa. Uma vez invadiram a minha casa enquanto eu tava viajando, eu só descobri depois e eu tomei um prejuízo. Então ele já tá consciente que ele precisa resolver isso. E daí ele passa a ter consciência da sua solução ou do seu produto. Ele fala, então, aquele pessoal falou que tá vendendo apartamento na minha região. Vou falar com eles. Quando ele entra em contato com você e faz a compra, e ele se torna um cliente, e você ocupa o espaço mental dele, ele vai chegar no topo da pirâmide, que é algo que não existia anteriormente, que é o engajado, o divulgador. O que que é esse divulgador? É alguém que não só comprou de você, como gostou do resultado que ele teve, e ele vai se transformar em alguém que fala sobre a sua marca, que defende a sua marca. É igual a gente fala, é igual a gente escuta falar, por exemplo, do testemunha de iPhone. A pessoa comprou um iPhone e ela percebe o quanto esse produto está solucionando problemas que talvez essa pessoa nem sabia que tinha. E daí ela faz questão de falar sobre. As pessoas cada vez mais estão se tornando divulgadores das marcas que ocupam seu espaço mental. Então, a grande gestão
da sua marca tem como objetivo ocupar o espaço, subir o nível de consciência e ocupar o espaço mental dos seus clientes, porque depois eles vão vender por você. Por isso que essa briga ela se tornou tão valiosa. E o que que faz com que a sua marca cresça? A sua marca, ela vai crescer com base na comunicação. E quando eu falo sobre uma marca, é interessante porque a gente pensa muito sobre marcas de empresas, marcas corporativas, como a Amazon, como Casas Bahia, entendeu? Como BYD. Porém, as marcas hoje, elas estão se tornando cada vez mais pessoais. A gente tem muitos prestadores de serviço entrando no mercado, e o seu nome como prestador de serviço também é uma marca. O que vai construir o seu posicionamento é a comunicação. Por quê? Lembra na pirâmide do nível de consciência? Se a gente puxa aqui a pirâmide, a base é quando a pessoa não conhece o problema. E se ela não conhece o problema, ela também não conhece você, que é o solucionador do problema. Então, quando você está produzindo conteúdo, que é o grande ponto da comunicação hoje, é a produção de conteúdo, você vai estar falando primeiro com as pessoas que não sabem que tem um problema e não sabem da sua existência, porque elas ainda não tiveram essa virada de chave. Eu tenho esse problema e é essa pessoa que vai resolver o meu problema. Então, a base dessa comunicação, ela é sobre isso, é sobre você conversar com as pessoas, é produzir conteúdo, é você falar primeiro com o topo do funil. A gente fala tanto sobre funil de marketing, que é o topo, meio e fundo. O topo do funil, ele é toda a sua construção de marca, porque ele vai falar com as pessoas que ainda não compraram de você. E se você tiver um nicho muito legal, se você tiver um nicho que está em ascensão, ou um nicho específico, muitas vezes você está brigando por um topo de funil que as pessoas ainda não se ligaram nesse problema. E se você for a primeira pessoa a falar com ela sobre isso, a chance de se tornar o seu cliente é muito mais alto. Porque você entra com a grande vantagem, que hoje é uma vantagem gigantesca, de não ter que tirar uma marca do espaço mental da pessoa que vai comprar com você. A comunicação, ela é o que faz isso valer a pena. Hoje, 87% das pessoas pesquisam uma marca na internet antes de comprar, independente do que seja, se for um carro, uma casa, se for um celular, um computador, se for uma arma, qualquer coisa, essas pessoas estão pesquisando. E quando você pesquisa, você quer conteúdo, você quer entender o que essa marca faz, como ela faz, por que ela faz. Então, a comunicação que você gera é o que vai aumentar o nome da sua marca. E você quer se comunicar também, não só porque isso vai fazer vender, mas porque isso faz você construir o seu espaço no mercado. E você me pergunta, como é que eu faço isso na produção de conteúdo? Para que a sua marca cresça, o seu seguidor e o seu cliente precisa ter contato com a sua marca, ter área de contato. E como é que essa área de contato acontece? Quando você fala sobre a sua marca. Só o nome no seu Instagram não é branding. Você fazer um post e não falar sobre a sua marca, não colocar o seu logo, não colocar a sua identidade visual, não trabalhar a sua marca, só fazer um post com você no escritório falando, não desenvolve a sua marca. Mesmo que seja uma marca pessoal. Você precisa demonstrar a sua marca ali dentro. Vamos pegar um exemplo que você está como prestador de serviço. Você está gravando um vídeo trazendo o exemplo da imobiliária e você vai fazer um conteúdo. Você vai começar falando: muitas construtoras estão mentindo para os seus clientes sobre vaga de garagem. Olá, eu sou fulano, corretor de imóveis credenciados há mais de 30 anos. O que que você fez? Você colocou um gancho, que é uma coisa que você precisa fazer na hora de produzir conteúdo, e na sequência do gancho, você se apresentou como solucionador de problemas. Você falou sobre o problema que você vai solucionar, ou que o problema que essa pessoa pode ter, que ela pode ter comprado uma vaga de garagem mentirosa, e daí você se apresenta: eu sou fulano, corretor de imóveis, resolvo problemas há 30 anos. Eu faço isso há 30 anos. Então você já se posiciona como marca. Muitas vezes você faz um vídeo só falando, coloca o gancho certinho, faz o conteúdo, faz todas as partes, fecha, encerra, mas você não fala quem você é, você não fala que problema você resolve, você tem um conteúdo que vai gerar alcance, mas que não vai gerar conversão e não vai trazer outros frutos para você. Então, quando você é um prestador de serviço, se apresente, se posicione, fale o seu nome, fale o nome que você usa para vender, fale o nome que está no seu perfil, faça com que a pessoa tenha contato com a marca, não só com o conteúdo. E se você é uma empresa, você, quando está se apresentando pela empresa, deixe claro a quem você pertence. Por exemplo, mesma coisa, mesmo nicho, imobiliário. Você está gravando um vídeo num apartamento que está à venda e você chega falando: varanda gourmet é uma forma de vender uma varanda comum com preço abusivo.
corta o gancho e fala: aqui é o fulano da imobiliária Silva e Silva, e hoje nós vamos falar sobre os preços abusivos de varanda. O preço abusivo estão cobrando no metro quadrado da varanda. Você se apresenta como pertencente àquela marca. Mesmo que você seja o dono, mesmo que você seja um funcionário, mesmo que você seja um sócio. Por quê? Porque você está mostrando o seu rosto, que vai gerar conexão, mas você faz com que aquelas pessoas tenham contato com a sua marca. O contato, quanto maior o tempo de contato, maior o nível de consciência que essa pessoa vai adquirir. Então, quanto mais você fala sobre a sua marca, mais você apresenta, mais você demonstra, mais você sobe no nível de consciência dentro daquela pirâmide, até que aquela pessoa compre com você e se torne uma divulgadora da sua marca. Então, essa comunicação, essa criação e repetição, ela é o que vai aumentar o nome, vai construir confiança. Quando a pessoa começa a consumir conteúdo, o conteúdo que você produz, e começa a ouvir o nome da sua marca, ela vai escutar uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Quando ela escutar 50 vezes, ela vai estar tão acostumada com o nome da sua marca que vira inconsciente. Você conquista o espaço mental dela, na hora que ela precisa de um apartamento, por exemplo, ela vai pensar: nossa, tem aquele pessoal lá, já vi uns conteúdos dele, vou chamar eles. Daí ele vai entrar no Instagram, vai escrever o nome da sua marca e vai falar com você. É assim que a construção funciona. E essa repetição constrói confiança. E se você pensa: nossa, que chato, né? Eu não vou ficar chato falando o nome da minha marca toda vez. Sim, vai ser chato, mas é o que dá resultado. Você não colocar o nome da sua marca e fazer um conteúdo que a pessoa vai consumir, aquele conteúdo que levou tempo, levou dinheiro para colocar no tráfego, levou tudo isso e não cravou na mente dela quem você é, o que a sua marca é, você gastou tempo e dinheiro à toa. Porque não é a visualização, não é o alcance, não é o seguidor que vai trazer resultado, são os clientes. Então, repita o nome da sua marca, repita o seu posicionamento, repita a sua autoridade. Tudo isso faz parte da construção de marca. E uma outra ferramenta que você vai desenvolver quando você tem uma marca forte é que uma ferramenta de decisão. Você pode usar a sua marca como checkmate. Por quê? Uma boa marca, ela aumenta o valor percebido. E é assim que a situação funciona. Quando você construir uma empresa nova, para todo mundo que está abrindo uma empresa, ou já participou do processo de abrir uma empresa, você sabe que no começo você está lutando por preço, porque ninguém te conhece. Você não tem uma reputação, você não tem toda aquela construção que aumenta o valor perceptível do seu negócio. Isso significa que a pessoa vai te escolher pelo preço. Como é que ela vai te escolher pelo valor do seu trabalho entregue, aquela coisa bonita que eu faço, eu estudei, mas a pessoa não comprou, a pessoa ainda não adquiriu. Então, o seu conhecimento, ele não é uma ferramenta de decisão. A sua qualidade de entrega não é uma ferramenta de decisão, porque ela não te conhece. Quando ela te conhece, aí sim, você está no domínio da negociação. Ela não está comprando com você porque ela tem um problema e precisa de uma solução. Ela está comprando com você porque ela tem um problema e ela quer a sua solução. E se ela quer você, você negocia o preço. E isso é uma vantagem fantástica. Não é à toa que a gente gasta tanto dinheiro comprando coisas de marca. E por mais que tenha pessoas que falam: não, eu não gosto de coisa de marca, eu não gosto de consumir algo só pela marca, mas a marca, ela faz parte da sua decisão. Não tem como fugir. Um exemplo clássico é o iPhone. O que é que faz a gente pagar tão caro em um iPhone? A câmera, a qualidade? É. Mas o que faz, a cereja no bolo é a marca. Que a gente tem aquela confiança na marca. Quando lança um iPhone novo, a gente não tem certeza da qualidade. A gente não tem certeza da construção, da imagem, da câmera. Mas a gente sabe que a Apple entrega produtos dessa forma. E a gente compra porque a gente está confiando na marca. Voltando aqui para a pirâmide, a marca, quando você está desenvolvendo um conteúdo, quando você se comunica e apresenta a sua marca para o público, você vai encurtar em muito essa pirâmide aqui. Porque quando você não trabalha a sua própria marca, você vai fazer com que a pessoa passe por todo esse problema. Mas o que eu falei agora há pouco? Quando a pessoa entra em contato com você falando que quer o seu serviço, ela já tem um problema e quer a sua solução, você já pula
do quinto lugar para o segundo lugar. A pessoa já conhece a sua oferta e ela está gerando a confiança necessária para adquirir um produto com você. Então você não precisa ficar falando inúmeras vezes com o cliente e explicar, e entra em reunião, e liga, e manda mensagem, manda áudio falando sobre o que você faz. Não, ela já consumiu conteúdo sobre você. Você já falou com ela dezenas de vezes. E é por isso que o conteúdo nas redes sociais é tão importante. Porque quando a pessoa consome seu conteúdo, ela está tendo uma conversa com você sem você participar. Então, na hora que ela manda um WhatsApp para você, ela já sabe do que você está falando. Ela já sabe da sua qualidade. Ela já sabe da sua história. Então, você já entra ali no topo. A chance dessa pessoa fechar depois de consumir seu conteúdo é muito maior. E quando você está na rede social, falando sobre produzir conteúdo, você tem que lembrar que por mais que seja você o prestador de serviço falando no seu Instagram, você é uma marca, você não é mais uma pessoa. Você não está falando como pessoa física, está falando como CNPJ. Qual que é a diferença? Um influencer, ele trabalha buscando audiência. Ele trabalha pelo alcance. Por quê? Porque na hora que ele vai monetizar essa audiência, o que ele vai mandar? Um Media Kit. E o Media Kit só conta o alcance. Se você é um CNPJ, você não vai ter Media Kit. Você tem um catálogo de venda, você tem uma esteira de produto. Então, você não quer essa audiência, você quer a venda. Você quer criar um conteúdo que faça a sua reputação aumentar e o seu bolso ganhar mais dinheiro. Então não adianta postar por postar. Postar uma foto do cafezinho é legal e vai gerar conexão? É, mas postar só isso não vai fazer com que a sua marca tenha sucesso. Você precisa produzir um conteúdo que reflita a sua marca, o problema que ela soluciona e como você vai ajudar os seus clientes. Então, é essa parte da comunicação de marcas que anda sendo cada vez mais necessária e cada vez mais as pessoas estão deixando de lado. Porque a produção de conteúdo ela virou algo muito banalizada. O que que é a produção de conteúdo? É gravar um stories? É gravar um bastidor? É gravar uma foto sua com o cliente? Também, mas não acaba aí. Não é tão raso dessa forma, é mais profundo. É você entender como posicionar a sua marca, é entender que só falar o nome da sua marca já faz diferença. É, falar sobre o problema que você soluciona já é um passo a mais. E quando você junta tudo isso, a sua marca ela vai crescendo. E você pensa, não, mas eu postei essa semana e tive pouco aumento de seguidor, ou o meu alcance está meio estagnado, estou desanimado. Mas muitas vezes um perfil estagnado que vende, ele é muito melhor do que um perfil que está crescendo em seguidor, mas não vende nada. Então, se o seu perfil ele está com um crescimento baixo, mas as pessoas que estão lá estão comprando e o seu faturamento está aumentando, está gerando, esse é o caminho. Você não precisa viralizar para dar certo. Você não precisa de um alcance lá em cima para dar certo. Você é uma marca, você não é um influencer. Dando sequência a essa parte mais importante, e o motivo de eu chamar essa aula é que as marcas, elas estão trabalhando, é, comunicando, fazendo a coisa acontecer, porém, lembra que no topo da pirâmide é a pessoa que já comprou de você e está divulgando porque gostou? Muitas vezes você está investindo muito na sua marca, ou eu, como consultor, pego algumas marcas para avaliar, e marcas que estão em crise, e pergunto, Cláudio, tá acontecendo isso? Eu já investi tanto em marketing, mas minhas vendas não estão aumentando. Eu não sei o que está acontecendo. E daí eu puxo para ver o que está acontecendo, e no pós-venda você percebe a falha. Porque a marca ela vai construindo, ela vai fazendo a estrada para que chegue na hora desse cliente comprar. E se o seu cliente compra e se decepciona? Uma construção de marca, ela é a criação de expectativa. E você precisa criar uma expectativa que faça sentido para o que você está entregando. Porque se acontece alguma coisa nesse finalzinho, nessa reta final, que a pessoa compra e se decepciona, ela vai virar um divulgador, vai ser um divulgador ruim. Ela vai fazer questão de falar para todo mundo que a sua marca não presta. E daí todo esse trabalho que a gente está tendo de comunicação vai ser mandado embora, porque essa pessoa vai fazer questão de falar que o seu produto ou serviço é ruim, vai fazer questão de divulgar negativamente. Quantas vezes você mesmo, ao estar decepcionado com alguma marca, e alguém te pergunta, tal marca que você comprou é boa? E você fala, não, compra daquele outro, que aquele outro é melhor. Por que que você faz isso? Porque você não só quer baixar a bola da marca que te decepcionou, quanto você quer tirar aquela venda. Você faz questão de indicar o concorrente. Se você faz tudo isso que a gente conversou até agora e não fortalece a sua entrega, tudo vai ser em vão.
E eu vou ser muito sincero com você. Se você não vai garantir uma boa entrega, nem trabalhe a sua marca. Porque você vai ter dois trabalhos: o de construir uma marca e de construir a próxima. Porque a sua primeira vai se queimar no mercado. Então, você precisa gerar a promessa e gerar a entrega. Senão, você vai acontecer igual em alguns exemplos que a gente vai ver aqui agora. E o primeiro exemplo que eu sempre gosto de trazer é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela é uma marca que se quebrou e não só pela entrega. O que acontece? A Magazine Luiza começou a vender, começou a crescer na pandemia, todo mundo começou a comprar online, eles compraram a Kabum, é uma marca que estava crescendo. O que aconteceu? A Luiza Trajano, a dona Magazine Luiza, ela começou a se envolver em política, que é sempre um assunto muito sensível para uma marca se envolver. E quando ela fez isso, ela começou a ter uma queda nas vendas. E para uma marca que estava crescendo e estava investindo no seu próprio crescimento e estava apostando no seu próprio crescimento, quando teve uma opinião política e ela caiu um pouquinho, a coisa desandou. Então eles estavam apostando no crescimento, quando ela deu uma opinião política e não cresceu, quebrou. Você pode falar, não, mas a Magazine Luiza ainda é gigantesca, ainda fatura milhões. Eles faturam muito dinheiro, mas eles perderam 80% do valor de mercado. Então, por mais que eles ainda vendem muito, é um organismo muito grande. Então, para uma empresa que custa tanto para se manter, o crescimento que está hoje e o resultado que estão tendo hoje não está tão legal. É tipo Americanas. Americanas se quebrou por outra história. Você ainda pode confiar, você pode entrar na Americanas nem que seja para roubar um bombom de ir pro cinema. Mas a marca Americanas não quebrou. A marca Magazine Luiza se queimou no mercado. Outro exemplo é a Jaguar. Garanto que você viu o vídeo do rebranding da Jaguar. E você sabe como aquilo foi decepcionante. Então, a Jaguar hoje, ela tá com uma queda. Se eu não me engano, eu não consegui puxar os dados atualizados, por isso que eu nem quis colocar aqui. Mas eles perderam mais de 90% das vendas nos últimos anos. Porque virou piada entre as pessoas que gostam de carro ter um Jaguar. E isso aconteceu por quê? Você sabe por que teve esse problema da Jaguar? A Jaguar, nos últimos 15 anos, teve um aumento de vendas nos jovens. Jovens ricos. Então, pessoas que tiveram uma ascensão financeira rápida ou que herdaram esse dinheiro. Porém, eles queriam comprar um Jaguar, por quê? Porque era um carro clássico. Aquele famoso old money. A pessoa que queria aquela imagem, então ele ia atrás de um carro clássico que era o Jaguar. E daí os diretores da Jaguar viram que os clientes novos deles eram principalmente homens a partir dos 20 anos. E o que eles pensaram? Vamos atualizar, vamos fazer uma marca jovem, vamos fazer o jovem. E deu no que deu. Fizeram um rebranding que quebrou a marca. E a gente tem uma empresa que está desde os anos 30 construindo uma marca de um carro potente, clássico, para quem sabe o que é, um carro para quem gosta de carro. Tudo isso foi jogado fora. E agora a gente tem um caso extremamente pesado, que é a Nutrata. O que que é o que está acontecendo com a Nutrata? Um lote de ração de cavalo contaminado que causou a morte de, agora, em dados atualizados, praticamente 600 cavalos. Cavalos que não tinham apenas um valor financeiro, mas também um valor de apego emocional. Só quem já teve um animal como esse sabe o apego que você tem no cavalo. E essa marca ser responsável por um problema que ela causou, que foi a contaminação de um lote de ração, a Nutrata investia milhões em marketing todo ano. E depois do que está acontecendo, eles tiveram um colapso de credibilidade. Ninguém compra mais nada da Nutrata. Ninguém compra, as pessoas estão deixando de comprar até mesmo os produtos para humanos da Nutrata, pelo medo. Se você entra no mercado VET, da linha VET, e pede alguma coisa no Nutrata, você vai ver que tá tudo com desconto, porque ninguém tá comprando. E os próprios fornecedores da Nutrata não querem mais ter essa marca, porque ter essa marca à venda com eles é um sinal de que eles estão ao lado daquela marca que causou a morte de tantos animais. Então a Nutrata provavelmente é uma marca que não vai se recuperar tão cedo se ela se recuperar desse colapso. Tudo isso é sobre a entrega, sobre a construção. A Jaguar quis entregar para um público que não era dela. A Magazine Luiza quis gerar esse processo de promessa junto à política. E quando o público-alvo dela não era o público que estava alinhado com a política que ela quis alinhar. E a gente tem a Jaguar que mudou a promessa no meio do caminho e que não agradou o pessoal. E daí você pensa, Cláudio, eu tô numa situação como essa. Porque hoje muitas marcas se encontram nesse limbo de terem prometido algo e não terem entregues e a marca ficou queimada. Essa semana eu iniciei um trabalho junto a uma empresa que, por uma questão de promessa que não funcionou bem, acabou tendo o seu nome queimado no mercado.
E a gente vai pegar um exemplo de uma marca que se queimou feio, que é a Friboi. Se você lembra como era o começo da carne a vácuo no Brasil, você sabe que ninguém queria comprar carne a vácuo. Por quê? Porque o brasileiro estava acostumado a comprar no açougue. Então, você comprar direto da geladeira, uma carne que você não escolheu, que está lá no pacote, não era algo normal. E a Friboi, como a marca que introduziu esse filão de mercado da carne a vácuo, eles investiram milhões, milhões, milhões em marketing para que o brasileiro se acostumasse a comprar carne direto da geladeira. E eles investiram muito dinheiro, e quando eles estavam no auge, quando a coisa estava começando a virar, acontece a polêmica da Friboi, do papelão na carne. E o que, que acontece? O nome Friboi, que era um nome criado para ser uma carne top, com valor melhor, ele quebra. A marca Friboi quebra. E eles veem tantas marcas se estabelecendo como premium. E por que, que uma marca poderia se estabelecer como premium, como carne a vácuo? Porque uma marca premium, às vezes, não é sobre a sua qualidade de entrega. É que você é superior à média do mercado. E quando as marcas de carne a vácuo viram a Friboi se quebrando com um problema de entrega, de qualidade, e ela sendo uma marca descredibilizada, falou: não, a gente não é Friboi, a gente é premium. Então, todas essas marcas acenderam enquanto a Friboi caiu. O que, que a Friboi fez? Criou a Maturata. Se você está vendo aqui na minha tela, a Maturata, escrito Maturata Friboi pequenininho embaixo. Isso é coisa nova, tá? Há pouco tempo atrás, a Maturata não colocava o nome Friboi embaixo, era só um Maturata. Por quê? Porque isso permitia que eles se posicionassem como premium. E eu já ouvi isso no mercado. Na época que não tinha Friboi embaixo do nome, a gente falando, não, eu não compro Friboi porque eu não confio na marca. Eu vou levar Maturata. É isso que muitas marcas fazem hoje em dia. A partir do momento em que o seu nome perde reputação, a decisão mais prática é mudar o nome. Agora pense em todo esse trabalho que a gente fez até aqui. Pensa na construção que essa marca teve, no quanto você lutou, se comunicou, repetiu. Você vai querer mudar e começar isso do zero depois? Essa é a importância de pensar na promessa que você está fazendo, na forma que você está construindo uma marca. Por quê? Porque você ganha com isso? Ganha. Mas se você faz um trabalho ruim, você sofre as consequências de um trabalho ruim. Dando continuidade, como é que você vai construir uma marca de verdade, então? Que promete do jeito certo. A primeira coisa que você tem que entender é que confiança não se compra, ela se constrói. E quando ela quebra, você pode até reconquistar, mas você vai ter que começar do zero. Então, comece sempre com a transparência e honestidade de uma marca. Você tem que entender que a sua promessa, ela tem que ser alinhada com a sua entrega. Ah, mas a minha entrega não é a melhor do mercado. Então não prometa que você vai ser a melhor do mercado. Não prometa que você vai ter a melhor entrega. Prometa algo justo e coloque um preço justo. E tudo vai acontecer. Por que que a gente tem poucas marcas premium hoje? Porque na maior parte do tempo as pessoas não querem algo premium. Querem algo que resolva o problema. E não tem nenhum. Não existe nada de errado em você se ofertar como um solucionador daquele problema de uma forma honesta. Então, quando o cliente percebe que você foi transparente e você teve essa honestidade, o seu nome vai crescendo aos poucos e vai te dando mais financeiro, porque isso faz com que você venda mais, e também gera uma humanização. Se você errar numa entrega com um cliente, qual que é a melhor coisa a fazer? Mentir? Não, assume o erro. O cliente, ele perdoa erro, ele não vai perdoar a sua mentira. Se você está prometendo algo que não vai entregar, o cliente vai se sentir lesado por você, e ele não vai se sentir só como alguém que perdeu uma entrega, ele vai se sentir enganado. E aí ele vai falar mal de você. Então, seja muito sincero na hora de produzir conteúdo para sua marca. Entenda que o cliente, ele não está esperando uma entrega perfeita, ele está esperando a entrega do que você prometeu. Então, se você regular bem a sua promessa, você não vai ter erro ao longo desse processo. Esse daí é o primeiro tijolo de uma boa reputação, a honestidade. E o crescimento, ele é algo que acontece com o tempo, tá? Você não vai estar, provavelmente você não vai entrar igual uma marca unicórnio que chega injetando 5 milhões em tráfego pago, 6 milhões em tráfego pago, para você conquistar um filão de mercado de uma vez só. À medida que você vai crescendo, o mercado vai olhando para você. Isso é normal. Então, depois de alguns anos que a sua marca está no mercado, anos de marca no mercado, você vai começar a ocupar o seu espaço.
Então, como é que você percebe que está ocupando espaço? Você fala sobre o problema que você soluciona e algumas marcas surgem no nome da pessoa, que são marcas que já estão brigando pelo espaço mental. Quando você já está aqui no nível da pessoa, pensando no problema e lembrar de você, você está ditando o mercado. Então, seus concorrentes também sabem de você. E aí que a coisa começa a ficar um pouco complicada. Quando uma marca chega na maturidade e ela chega num ponto onde ela está ditando o mercado, ela já chegou nessa posição, os concorrentes vão atacar. E eu tô falando isso dessa forma com você porque é verdade, os concorrentes vão te atacar da mesma forma que você já pode ter atacado uma marca aí sem nem saber. Mas esse é um jogo que acontece. Por quê? Lá no começo, eu falei que hoje é uma guerra por espaço mental. Você precisa tirar alguém de uma empresa para colocar na sua. Você precisa roubar um cliente para ganhar um cliente. Você precisa que alguém perca aquele cliente. Então esse jogo, ele é muito perigoso e a sua marca vai sofrer ataques nesse processo. E a escolha de como você vai fazer é, essa atitude após o primeiro ataque vai ditar muito sobre como a sua marca vai ser observada pelos seus clientes. Você tem dois caminhos. O primeiro é revidar. E tem muita marca que revida. O Brasil, ele é um pouco morno nessa questão, porque a nossa publicidade ela tem alguns limites que os Estados Unidos, por exemplo, não tem. Você já deve ter visto publicidade da Coca-Cola tacando a Pepsi, da Pepsi tacando a Coca. Já deve ter visto Burger King e McDonald's se alfinetando em campanhas publicitárias. Isso é normal. No Brasil, isso é um pouco mais velado. Então você pode revidar ou você pode seguir o fluxo. Isso vai do que você acredita como ser humano, como dono de uma marca. E a marca, ela não é só um nome, não é um logotipo, a marca é uma reputação. Então, você construir uma marca significa construir o seu nome no mercado. Você quer que o seu nome esteja sempre limpo no mercado. Então, você não tem que apenas crescer a sua marca, mas também crescer a forma com que você vai se posicionar quando chegar lá. E isso começa desde o comecinho, desde o dia 1. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui, pessoal que está ao vivo. Primeiramente, gostaria de perguntar: alguém de vocês que está aqui ao vivo, participando comigo, tem alguma pergunta sobre esse processo? O que que vocês acharam? Tem algum posicionamento? Tem algo a acrescentar? Fiquem à vontade, o espaço de vocês. Ah, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Você mencionou sobre essa diferença, né, do mercado Estados Unidos e Brasil, né? Uhum, Realmente, aqui nos Estados Unidos tem isso muito escrachado. uhum, E a forma mais agressiva do marketing que permite você fazer isso, eu fico pensando qual que é a proporção de que realmente dá resultado ou não. E é muito interessante porque, por exemplo, hoje em dia a gente não escuta mais rádio no sim. carro, por exemplo, né? É, às vezes, eu coloco para ouvir rádio até para ficar ouvindo inglês e ter uma noção de conhecimento, de novidades e notícias. E, e aí eu fico me perguntando, até que ponto, há tantos anos é dessa forma, né? Aquelas Uhum. musiquinhas, os jingles que ficam na cabeça. E por que que isso não viralizou no Brasil? Cultural, lei? Por que que isso não fixa tanto no Brasil? É a lei, tá? O Conar, ele tem um problema muito grande, principalmente com jingles e com campanhas de marketing mais agressivo. O Brasil teve algumas tentativas, tá? Da Monbiju, por exemplo, atacando a Comfort. A gente teve a Coca-Cola e a Pepsi no Brasil brigando um pouco. Porém, o Conar, ele barra no primeiro momento que isso acontece. Então, eu acredito que a cultura brasileira se adaptaria muito bem a esse tipo de marketing mais agressivo. Porém, a lei do Brasil não permite. E nos Estados Unidos é muito forte, porque isso é uma cultura, é muito legal você acompanhar duas marcas brigando. É muito legal você acompanhar da mesma forma que a gente assiste uma luta, da mesma forma que a gente assiste uma corrida. Entendeu? Essa Sim. competitividade, ela chama atenção. Porém, no Brasil, infelizmente, a lei trava a gente nesse quesito. É, Tanto que até. quem consegue, desculpa atrapalhar, quem consegue dar uma burlada nisso é o BK e o Mac, né? Eles Isso, fazem de forma indireta, assim, às vezes, né? isso. Mais lúdica, né? Isso, bem mais lúdico. É bem indireto, justamente para não ter esse problema. Se você acompanhar, igual o Vitor comentou, os dois lançam campanha junto. Mesmo que os dois não se ataquem, eles lançam junto. Eles lançam promoções juntos. Eles lançaram o aplicativo deles junto. O sistema de cupom lançou junto. Então eles estão nessa competitividade, mas um não ataca o outro. Nos Estados Unidos já é diferente. As marcas se atacam de verdade. Nossa, aqui é agressivo num nível que
você pega raiva. Uhum. Você pega raiva, ele parte para uma outra área de concepção. Você lembra da marca por conta da raiva que você tem da propaganda. Isso. Isso daí é bem Eu já interessante. percebi isso várias vezes, assim, com pasta de dente, Uhum. coisas do uso do dia a dia, ou até, putz, bati meu carro, preciso de um advogado. Ah, liga no Morgan, Morgan Morgan. Tipo, É, todo mundo é o jingle que bate. é o E o Better que eu Call acho Saul, né? é o Better Call Saul. Uhum. E como eles podem, como eles. Aqui, pelo menos, hoje em dia, é muito fácil você ter placa do carro personalizada, telefone, você Uhum. escolher os dígitos. Então, as pessoas colocam o nome da marca, né? Então, Isso. você ligue 1233332 Morgan. Uhum. E você, são os números no teclado, né? Isso também ajuda muito a pessoa a ficar com isso É. gravado, né? A última campanha de marketing dessa forma que teve no Brasil foi o Pôneis Malditos. Inclusive, Olhos. Pôneis Malditos, que tinha aquela musiquinha dos Pôneis Malditos, eu acho da Chevrolet, que foi o último jingle que emplacou no Brasil. Desde então, até mesmo o jingle ele é muito barrado. É. É, Nossa, aqui é bem escrachado. Essa questão do CONAR é a mesma que impede, por exemplo, eu lembro que antigamente as propagandas elas eram muito mais elaboradas e muito mais memoráveis, não só por conta dos jingles, mas a propaganda em si ela era muito mais memorável. Essa questão do CONAR é a que impede hoje, porque parece que é tudo mais do mesmo. muito é o Conar que impede. Por quê? Hoje, o Conar ele colocou muita lei, e são leis que vão se acumulando. Então, se você puxa hoje, por exemplo, bebida alcoólica, antes você tinha aquelas propagandas de cerveja, criativas, que ganhavam um monte de prêmio. Hoje não pode ter a pessoa bebendo a cerveja, não pode ter a pessoa aconselhando a marca de cerveja, não pode ter a pessoa citando um concorrente, não pode ter a pessoa servindo a cerveja, ela tem que vir servida. E são leis que vão se acumulando, e isso vai tirando muito da criatividade. E a gente também tem a questão de que a publicidade ela se tornou algo muito rotativo. Então, uma campanha antigamente, igual a do Washington Oliveto, elas eram criadas para rodar um ano. Então, eles já montavam a campanha no ano anterior para rodar de janeiro a novembro e daí dezembro entra de Natal. Então, eram campanhas que tinham um tempo de produção maior e que elas foram feitas para durar bastante tempo. Hoje, uma campanha roda uma semana e troca a campanha. A Shopee, ela troca de campanha 3 vezes por mês, e campanha que passa na televisão. Então, foi muito do Conar, barrando muita coisa, e também a forma com que a gente trabalha e consome publicidade mudou. Então, as duas coisas que se juntaram. Pessoal, então, muito obrigado a vocês que estavam aqui. Muito obrigado, Vitor, também, que mandou algumas coisas ali no chat ao longo da conversa. Pessoal do YouTube, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, entra no grupo de WhatsApp, que a gente vai ter mais aulas como essa. E você que tem uma marca e está sentindo alguma dificuldade, está sentindo dificuldade na hora de gerar a sua marca, de criar conteúdo, de se comunicar, me chama. Eu tenho uma consultoria onde a gente vai ter conversas como essa, eu e você, assim como conversas em grupo exclusivas de quem está participando da consultoria. E me chama que para quem está assistindo esse material vai ter um valor de desconto promocional para quem quiser participar. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pessoal que se dispôs nessa sexta-feira à noite participar dessa gravação. E qualquer dúvida, fiquem sempre à vontade para me chamar.